Bom dia, bom dia. Beleza, pessoal, então vamos lá no assunto aqui, né, de hoje, estruturas de repetição por contagem. Hoje eu dei uma passada aqui nos slides antes da aula aqui para lembrar de algumas coisinhas. Vamos lá. Esse assunto aqui é um pouquinho diferente do que a gente usou até agora, né? A gente usou uma estrutura de repetição, né, por comparação, né, aqui no caso foi o while, né? E aqui no caso a gente vai trabalhar com uma estrutura diferente, que vai ser o for, que adota uma abordagem baseada por contagem, certo? Então aqui as recomendações de sempre, né? A recomendação de conservar o laboratório, né? O caso de semestre, a beleza. Aí esse módulo tem peso 3, certo? Daqui por diante tem tudo peso 3, tá? E aí vamos lá. As recomendações aqui de como lidar com erro. Pode falar, Samuel. Professor, eu queria saber só se vão ser quantos assuntos daqui até o final. Vai ser esse for, vai ter matrizes e funções, vão ser mais 3? Deixa eu ver aqui. Não, vai ter só matrizes, tá? Vai ter só matrizes depois desse, tá? Então tá, pessoal. Então, assim, a gente já viu lá na primeira aula que a gente tem 3 tipos básicos de estruturas que a gente pode usar num programa de computador. E se a gente conhecer essas 3 estruturas bem, a gente pode resolver qualquer tipo de programa, certo? A gente viu lá a estrutura sequencial, que é basicamente como colocar um comandinho debaixo do outro, né? Aqui no Python, os comandos são feitos, são executados dessa forma, né, um debaixo do outro. Isso pode variar de uma linguagem para outra, quer dizer, de uma linguagem para outra não. Toda linguagem é baseada nisso aqui. Mas, assim, frameworks podem trabalhar de uma forma diferente. Toda linguagem vai usar essas três abordagens aqui, né? A gente viu aqui a abordagem condicional, que é o if, né? O if. E a gente está vendo aqui agora a estrutura de repetição. A gente começou vendo o while e agora a gente vai ver o for, tá? Então, olha só. O while, né, o objetivo dele, o que ele faz, ele repete um bloco de comandos enquanto uma condição for verdadeira. Então, assim, o parâmetro do while, dentro do while você coloca uma condição, por exemplo, enquanto valor é menor do que 10, enquanto i for menor do que o size vetor e por aí vai, certo? Então, assim, a gente usa uma condição, mas por contagem, a gente repete um bloco de comandos em todos os elementos de um array ou de uma sequência de valores. Então, assim, com for, a gente vai pegar um array ou uma sequência de valores e a gente vai fazer ali um processamento, executar um conjunto de comandos para cada um daqueles elementos do array ou daquela sequência de valores, tá? Basicamente é essa a diferença. Vamos ver aqui em detalhes como é que é o for, para vocês entenderem melhor, né, a ideia, tá? Então, assim, o for, ele usa essa estrutura aqui, tá? Aqui eu tenho uma sequência de valores, como, por exemplo, uma string, né, um array, né, qualquer coisa que representa uma sequência de valores. E para cada elemento dessa sequência, ele vai assumir, né, ele vai ser, né, jogado, né, cada elemento vai ser jogado para essa variável aqui. Né? E dentro do for, então, você vai poder acessar, né, o valor dessa variável, e essa variável, então, vai assumir cada um desses valores aqui dessa sequência. Então, você pode, né, com o for, acessar cada elemento dessa sequência e fazer um processamento em torno dele. Tá? Basicamente, essa é a ideia. Então, olha só. Aqui, olha, a gente faz aqui com o for, né, e isso aqui é a estrutura, né, do for. Tá? Aqui vocês veem que eu tenho um array, e aí o que o for vai fazer? Ele vai, o valor de i vai assumir cada um desses valores aqui. Primeiro vai assumir o valor de 1, aí ele vai imprimir 1. Depois ele vai assumir o valor de 2, vai imprimir o 2. Depois vai assumir o valor de 3, vai imprimir o 3. Né? Basicamente assim funciona o for. Tá? Aqui com string também é uma sequência de caracteres. No caso, assim, o ch aqui primeiro vai assumir o p, ele vai imprimir o P aqui, está aqui a saída do programa, depois o Y, depois o T, depois o H. Isso é, aqui o I, ele assume cada um desses valores, né?
e aí para cada um desses valores é executado uma sequência de comandos aqui, e o sh aqui, no caso, ele assume cada caractere aqui dessa string, e para cada caractere, então, vai ter uma sequência de comandos aqui que vão ser executadas. Tá? Basicamente, essa é a estrutura do for, tá? Aí, olha só. Se a gente quiser imprimir de 1 até 3, utilizando o while, né, a gente tem essa sequência de comandos aqui. Né? O primeiro tem que inicializar aqui o valor de x com o valor 1, por exemplo. Depois eu digo lá que enquanto o x for menor ou igual a 3, menor ou igual a 3, imprima o valor de x e depois acrescenta, né, incrementa o valor de x. Vocês veem que essa é a sequência que eu preciso fazer, né? São 4 linhas de comandos aqui que eu preciso, né, usar, né, digitar para poder imprimir de 1 até 3 utilizando o while. Com for é mais simples. Tá? Com for eu defino aqui, né, um vetorzinho, né, de 1 até 3. Né? Aí o x vai assumir cada um dos valores desse vetor e para cada um desses valores vai imprimir o valor de x. Então, assim, de 4 linhas eu passei para 2, tá? O for, ele tende a ser mais simples do que o while, tá? A gente ensina o while primeiro, porque justamente como ele é mais complexo, né? Se a gente ensinasse o for primeiro, vocês iam sempre imaginar a solução do programa usando o for, tá? Porque ele é uma solução mais simples mesmo. Tá? A gente optou aqui no MPC de trabalhar com while depois de for, tá? Antes do for, aliás, mas o for vocês vão ver que é uma coisa mais simples do que o while, tá? Então, assim, é mais simples porque, pessoal, eu não preciso inicializar a variável, eu não preciso incrementar aqui, eu não preciso definir um limite aqui. Eu só boto um vetorzinho aqui, né, faço x assumir cada um desses valores aqui. Uma coisa muito simples, né? Mas, em algumas circunstâncias, eu tenho que usar o while, eu não tenho para onde fugir. Né? Por exemplo, quando eu não sei quantas vezes eu vou repetir o laço, né? Porque assim, aqui com esse for, eu vou com certeza repetir o laço 3 vezes. Né? O for vai vir até aqui. Tá? Mas quando eu não tenho certeza quantas vezes vou repetir o laço, eu tenho que usar o while. Por exemplo, olha só, se você tiver uma sequência, né, um vetor aqui de 10 posições, e aí você quer saber qual dessas posições tem um número negativo. Nesse caso, você não precisa percorrer até o final do vetor para você identificar qual a posição que tem número negativo. Basta você, né, assim, na hora que você encontrar o negativo, você para de percorrer, você para de andar no vetor. Né? Isso por causa dessa condição aqui, certo? Mas no for não tem como fazer isso, tá? Então, o for ele é útil quando temos que processar todos os elementos de uma sequência de valores, seja uma string, seja um vetor, tá? Qualquer tipo de sequência. Quando eu tenho que percorrer ela toda, eu vou utilizar o for porque ele é mais simples, tá? Então, assim, quando a gente quer, por exemplo, calcular a média de valores de um vetor, o for ele é mais simples do que o while para a gente usar, tá? Tá, embora permitidas no Python, as seguintes práticas não são estudadas. Então, assim, o for e o while, ele tem ali, né, comandos else, comandos break, comando continue, mas principalmente o else aqui, ele né, um tipo de recurso que não existe em outras linguagens, aí a gente não ensina ele aqui, tá? A gente ensina aqui aquilo que é comum às outras linguagens de programação, porque a ideia aqui não é ensinar uma linguagem, né? A ideia aqui é ensinar você a programar. E quando você aprende a programar, você sabe programar em qualquer linguagem, porque, na verdade, sim, basta, no caso, você aprender a sintaxe da linguagem, basta saber, por exemplo, como é que ela trabalha com for, com while, que você já vai saber, né, trabalhar com ela, certo? Então, assim, a gente não costuma aqui no curso de PC falar de coisas que só existem no Python, tá? Apesar de que break continue, existe em várias linguagens também. Aí, olha só, como eu falei aqui para vocês, o for, ele funciona para uma sequência de valores. Aqui, por exemplo, é um array, tá? Mas eu posso criar uma sequência de valores utilizando o range aqui. Tá? Utilizando o range, ele cria uma espécie de sequência de valores que não é um array, mas que é uma sequência que eu posso utilizar dentro do for. Eu vou mostrar vários exemplos aqui, né, de uso do range, tá?
Então, olha só. Então, aqui pode ser qualquer sequência numérica, inclusive aquela que eu crio com range. Então, assim, quando eu faço range 5, esse cara aqui, esse comando vai criar uma sequência numérica de 0 até 4. Vê que não é um array, pessoal. Aqui eu não estou utilizando um array. Não é, por exemplo, aquele arrange que a gente viu do NumPy. E para usar o range nem precisa do NumPy. Ele não é exatamente um array, mas ele é uma sequência numérica que eu posso utilizar ele dentro do for, tá? Então, assim, for e um range 5, ele vai imprimir de 0 até 4. Então, ele começa de 0 e vai até 5 menos 1, certo? Range 5, ele vai imprimir, então, 5 valores, né? São 5 valores aqui, percorrendo de 0 até 4, tá? Quando eu uso o range com 2 argumentos, assim, olha, né, pessoal, assim, range é o que a gente chama de função, né? E aquilo que eu estou passando para a função, no caso 1 e 5, que a gente chama de argumentos, tá? A gente não vai falar muito sobre funções e argumentos aqui, mas, assim, é interessante conhecer essa nomenclatura. Então, assim, 1 e 5 que são argumentos dessa função range aqui no caso. E você viu que aqui eu utilizei um argumento só o 5. Nesse caso, ele vai imprimir de 0 até 4. Mas, quando eu uso 2, então eu estou definindo não apenas o elemento final, né? Aqui o 5 eu estou definindo qual, né, o limite, né, tamanho aqui do range. Mas aqui, quando eu uso 2 argumentos, 2 valores aqui dentro do range, eu estou definindo o ponto de início, bem como o ponto de final da minha sequência numérica, tá? Então, aqui, como eu coloquei 1 aqui, então ele vai começar do 1 a contagem, tá? Aqui ele começou com 0 porque eu não coloquei, né, o valor inicial. Aqui eu coloquei o valor inicial, aí ele começou do 1, tá? E vê que mesmo assim, começando do 1, ele vai até 5 menos 1, até 4, né? E vai imprimir aqui de 1 até 4, tá? Quando o range, ele usa 3 argumentos, tá aqui a palavra argumentos, olha só, 3 argumentos, ele vai, aqui esse 0 é o valor inicial, esse 5 aqui é até onde vai a sequência numérica, no caso vai até 5 menos 1, e 2 é a forma de incremento. Você vê que, assim, quando eu não informo a forma de incremento, vai incrementando de 1 em 1. Então, assim, aqui saiu 1, 2, 3, 4. Aqui saiu 0, 1, 2, 3, 4. Isso o próximo número é apenas um ponto maior do que o número anterior, né? Mas aqui eu digo a forma de incremento. Aqui eu digo que eu vou incrementar assim, a minha sequência de 2 em 2. Então, como eu comecei com 0, no meu próximo da sequência vai ser 2, tá? E depois vai ser 4 e por aí vai, tá? Tá, pessoal? Então, assim, esse 0 aqui é o valor inicial, 5 é o valor final menos 1, né? Mais 1, aliás, né? 5 seria o valor final, que é 4 mais 1. E 2 aqui é a forma de incremento, né? O que ele vai fazer aqui para sair de um número, né, e ir para o outro aqui, no caso ele vai incrementar de 2 em 2, tá? E é aquilo que eu falei, olha só, esse range aqui ele não cria um vetor, tá? Não é um vetor igual aquele que a gente cria com o NumPy, tá? Com o comando array, né? Nem nada assim, tá? Mas ele cria uma sequência numérica que eu vou poder utilizar dentro do laço for. Então, o range é mais utilizado para se utilizar com for mesmo, tá? Então, você vê assim, quando eu peço para imprimir o V aqui, ele nem imprime o vetor, né? Ele só está imprimindo aqui uma saída aqui, dizendo que é um range, esse cara aqui. Isso aqui não é um vetor, né? É a diferença, por exemplo, quando eu vou usar o arrange aqui, né? O arrange aqui, ele vai imprimir de 0 até 4, na verdade vai criar um vetor de 0 até 4. Então, vê que são duas coisas separadas, tá? Diferentes, certo? Então, problemas comuns envolvendo os vetores. Vamos lá. Então, vamos lá. Olha só. As notas que uma turma obteve, né, em uma avaliação estão armazenadas em um vetor. Determine a média da turma. Certo? Então, vamos tentar fazer isso aqui. Pessoal, eu vou definir aqui, ao invés de fazer isso aqui, né, array, eval, input, ao invés de fazer isso aqui, opa, isso aqui é assim, né?
Ao invés de fazer assim, eu vou fazer logo assim, eu vou logo colocar, né, o vetor aqui, tá? Vou botar, por exemplo, esse vetor aqui, tá? Ele estava colocando o negocinho amarelo aqui, reclamando para mim, porque quando eu uso esse cara, eu tenho que, né, fazer isso aqui antes, né? From NumPy, import, asterisco. Né? Aí ele vai, né, corrigir aqui para mim. E aí vamos, então, calcular a média desse troço aqui, tá? Eu já sei que, por exemplo, a média é 4, né? Porque, assim, quando eu tenho uma sequência numérica, o valor do meio, ele é a média, certo? Então, assim, a média aqui no 4 é bom que, assim, já está usando o vetor que a gente já sabe a resposta e a gente pode, né, verificar se o nosso programa está correto, né? Então, olha só. Calcular a média, né? Eu vou criar aqui, olha, um elemento chamado soma, que vai ser igual a 0, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, for i in notas, vê que, olha só, por enquanto, eu não estou utilizando o range, tá? Eu tenho esse cara aqui, né? Eu tenho aqui um array, então eu não preciso do range para percorrer esse array. Tá? O que eu vou fazer? Olha, somas. Você vê que esse cara aqui, esse valor de aqui, ele não é um índice, né? Ele é um valor desse vetor. Então, eu vou até mudar esse cara, eu vou botar assim, nota. Né? Você vê que assim, o meu array está no plural, e aí eu coloquei um cara no singular aqui, e aí cada passo aqui desse for, essa nota vai assumir um dos valores, uma das notas que algum aluno tirou na turma, certo? Então, aqui, soma vai receber soma mais nota. Eu vou acumular as notas nessa variável soma aqui, tá? Eu vou acumular, né, a soma de notas aqui nessa variável soma. E no final eu preciso apenas imprimir soma dividido por size notas. Beleza, pessoal? Então, ó, 4 certinho, como eu falei para vocês, né? A média aqui é 4, tá? Então, assim, nesse exemplo aqui, eu nem precisei utilizar o range, né? Eu percorri o vetor de notas, né? E aí cada nota foi jogada para essa variável aqui, nota. Né? Então, assim, na primeira iteração, né? Na primeira repetição aqui, esse valor nota aqui vai ser igual a 1. Aí vou somar nota, que é 0, vai ser 0 mais 1, vai passar a ser igual a 1. Aí nota vai passar a ser igual a 2. Tá? Você vê que não tem aqui, eu não preciso fazer, né? I, recebe I mais 1, não tem nada disso, né? Nota vai passar a ser igual a 2. Aí soma vai passar a ser igual ao valor anterior de soma, que é 1. Mais 2, soma vai passar a ser igual a 3. Aí nota vai receber 3. Aí soma, que era 3, vai receber 3, mais 3 vai passar a ser igual a 6. Então, é assim que vai acontecendo no nosso programa, tá? Eu tenho uma outra alternativa aqui. Ao invés de fazer assim diretamente, né, eu posso fazer assim também, olha só. Eu posso usar aqui o range, size, notas. Assim, aqui eu vou trocar esse cara aqui, vou botar aí, tá? Então, assim, o i aqui no caso, ele vai, como eu estou utilizando o range, ele vai de 0 até o tamanho do vetor, certo? De 0 até o tamanho do vetor. E aí, nesse caso, você vê que esse i, ele passa a ser o valor dos índices do vetor. Então, assim, na primeira iteração, né, o range aqui, o primeiro elemento do range é 0, então vamos acessar aqui nota 0, que é 1. Depois o i vai passar a ser igual a 1, né, porque ele vai seguindo a sequência, o i vai passar a ser igual a 1. Aí eu vou acessar aqui o notas 1, que vai ser igual a 2, e por aí vai. E aí esse cara aqui vai dar exatamente o mesmo resultado, olha só. Tá? A diferença é que com esse cara aqui, o que eu estou percorrendo for são os índices do vetor. Né? Antes eu estava percorrendo cada elemento do vetor, estava percorrendo esse cara, depois esse, mas assim aqui eu estou fazendo o i, ele assumir os índices do vetor, aí que eu preciso utilizar o índice, né, para pegar cada elemento do vetor, tá? Então, assim, a gente tem essa alternativa aqui, né?
a gente tem essa, né, alternativa e a gente tem essa alternativa aqui. Deixa eu matar o Telegram aqui, pessoal, para não ficar lendo mensagem aí. Kill ao Telegram. Pronto, aí ninguém manda mensagem mais. Aqui eu uso o Linux, né? É um sistema operacional alternativo ao Windows. Aí ele tem esse comando, né? Kill all, que ele mata algum programa que está rodando aqui. Certo, pessoal? Então, tem essas duas alternativas, tá? Posso usar ou essa abordagem, ou essa abordagem. Essa abordagem aqui é mais simples, né? Não tem range, não tem... É tudo mais simples aqui nessa abordagem, né? Não tem índice de vetor. Aqui o fato é que ele vai pegando cada um desses caras aqui diretamente, tá? Então, assim, eu tenho essas duas abordagens aqui. Tá usando... Não, eu estou usando o Kubuntu. O Kubuntu estou usando aqui. No caso é o KDE, né? Tá, então tá aqui as soluções aqui, né, que o professor Leandro colocou. Então, assim, ó, a primeira alternativa do Leandro, né, o professor Leandro que fez esses slides aqui, foi usar o range, tá vendo? Ele usou o range aqui, e aí, então, o I ele vai assumir os índices do vetor, e aí, como o I ele vai assumir os índices do vetor, eu vou utilizar o notas aí para acessar cada elemento do vetor, tá? Aí depois ele divide pelo size e notas, né? Pode falar, Samuel. Professor, e existiria alguma melhor prática, por exemplo, assim, para o while usar o contador, o i, e para o for usar, por exemplo, assim, um elemento dentro de elementos, por exemplo, nem se eu fez nota em notas? Ou isso é convenção pessoal? Eu não entendi a questão. Não, por causa que, assim, teve a solução do professor Leandro e teve a sua solução. Esteticamente, elas são bem diferentes, mas elas chegam ao mesmo resultado, certo? É isso. Por exemplo, assim, eu sempre vejo alguns códigos na internet parecido com o seu, quando é relacionado ao for. Por exemplo, assim, nota em notas, aluno em alunos. Seria uma convenção para o for? Por exemplo, assim... É uma convenção, acho que aqui no caso isso aqui é uma convenção, né? Por exemplo, aqui eu uso o singular, né? E aqui eu uso, né, o array em plural. É uma convenção que, na verdade, assim, é comum a gente ver mesmo, né? E aí, quando a gente for trabalhar com o índice do vetor, geralmente a gente usa o i, né? Porque quando você vê o i, você já assume, pô, isso aqui é o índice, né? Eu já sei como é que ele vai se comportar. Mas isso é pura convenção, isso aqui não é uma regra da linguagem, não. Aqui você pode chamar, por exemplo, aqui, olha, Samuel. Meu Deus! Funciona da mesma forma. Bah, professor, que massa. Entendi, professor. Tá bom? Valeu. Então, beleza, pessoal. Então, né, assim, o while, vê que o while é mais complicado, né? Você teria que inicializar aqui o acumulador, inicializar o contador, fazer o acumulador, né, o contador incrementar aqui. Então, assim, é mais enrolado. Para esse exemplo aqui, eu acho muito mais fácil você fazer, né, essa abordagem aqui, muito mais simples, né? Tá bom? E é por isso que a gente fala do while primeiro, né? Porque senão você vicia, né? Porque isso aqui é muito simples, né? O for é muito fácil de utilizar, né? Beleza, pessoal. Então tá aqui, né? Exemplo aqui. E aí vamos para esse outro exemplo aqui, né? Inversão dos elementos de um vetor. Inverta as ordens de elementos dos elementos de um vetor de tamanho qualquer, trocando o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo e assim sucessivamente. Se não me engano, tem um exercício da lista, né, de while onde você precisa fazer isso aqui, né? Eu acho que eu resolvi, né, esse exercício numa das aulas de laboratório, né? Vamos lá tentar fazer isso aqui. Nada de solução. A solução é simples. A gente pode até utilizar esse cara aqui, olha. É só trocar aqui, né, notas para vetor, né? Aí a gente, né, inverte esses caras aqui, certo? Olha só. Aqui, no caso, eu vou utilizar o índice, tá? Eu vou utilizar o índice, não vou utilizar, né, cada um dos elementos aqui. Eu vou utilizar o índice, porque o índice ele vai fazer parte da minha estratégia que eu vou utilizar aqui para inverter
né, os elementos desse vetor, tá? E aí, como eu vou utilizar o índice, eu vou precisar utilizar o range para criar, né, uma sequência que eu vou utilizar como índice, né? Então, in range, e aqui no caso, o range ele vai até quando? Até o size vetor. O size vetor, certo? E aí, assim, qual é a estratégia aqui, pessoal? Que até o Leandro colocou aqui, olha só, trocando o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, assim sucessivamente. A gente vai trocar aqui, então, esse cara com esse, depois esse com esse, depois esse com esse, tá? Então, na verdade, o número de trocas que a gente vai fazer aqui nesse exercício, ele não é o número do tamanho do vetor. O número de trocas que a gente vai fazer é metade do vetor, certo? Porque assim, eu vou trocar esse com esse, uma troca. Esse com esse, duas trocas. Esse com esse, três trocas, aí pronto, já está invertido o nosso vetor. Então, eu vou fazer então aqui três trocas, então eu vou colocar aqui, por exemplo, dividido por 2, certo? Porque o número de trocas nessa estratégia aqui, ela precisa ser metade, né? Assim, do tamanho do array, tá? Beleza, pessoal. Então, eu vou fazer aqui, olha só. Eu vou, lembrando aqui da estratégia que eu utilizei lá no laboratório, eu vou criar aqui uma variável auxiliar, tá? Uma variável auxiliar para fazer um backup aqui, né, de um valor, por exemplo, vetor i, fazer um backup desse cara, tá? Então, por exemplo, na primeira interação, eu vou fazer um backup desse cara aqui, tá? Para eu trocar esse cara com esse, eu primeiro tenho que fazer um backup desse cara. Por quê? Porque aqui eu vou fazer o vetor i, que agora eu já tenho backup, ele vai receber o último elemento do array, tá? Olha só, pessoal, na verdade, assim, vamos para eu explicar melhor, eu vou fazer uma coisa aqui diferente, olha só, antes desse for aqui. Mas vou só comentar aqui, né? Olha só, vamos inverter esse cara aqui sem o for. Vamos fazer esse cara aqui sem o for, assim, desse jeito aqui. Para eu inverter esse cara, o que tem que fazer? Eu tenho que trocar esse com esse. Como é que a gente faz para trocar esse com esse? Eu vou botar aqui vetor 0, certo? Esse cara aqui, o vetor 0, vai receber o que está na última posição do array. Quem que é a última posição do array? No caso é o vetor size, o elemento size vetor, menos 1, certo? Então, assim, esse cara aqui é o último elemento do array. E aí eu vou fazer aqui, olha, esse cara aqui receber o que foi o backup, tá? Por que eu tenho que fazer esse backup aqui, pessoal? Porque, assim, na hora que eu faço isso aqui, olha, eu perdi o valor de vetor 0, eu perdi, já era. E aí eu não posso fazer isso aqui, por exemplo, de novo, ó. Não posso fazer isso aqui, ó, porque eu perdi o valor, tá? Depois que eu faço esse cara aqui receber o que está lá no final, esse cara aqui já é o que está no final, então eu não posso, né, fazer assim, eu tenho que fazer um backup dele antes. E por isso eu falo que o final vai receber o backup que eu fiz da primeira posição, certo? Para eu trocar agora, né, esse cara, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui o segundo elemento, que é esse cara aqui, né, fazer um backup dele. Aí o segundo elemento vai receber size vetor menos 2, que é o penúltimo elemento, e o size vetor menos 2 vai receber o backup que eu fiz do meu segundo elemento. Depois, eu vou pegar o meu terceiro elemento aqui, que é o elemento da posição 2, fazer um backup dele. Esse cara vai receber o cara que está na antepenúltima posição, que é o cara size vetor menos 3. E aí, size vetor menos 3 vai receber ao x. Menos 3 vai receber ao x. E aí, vamos imprimir aqui o vetor. Vamos ver se a gente conseguiu imprimir esse cara. Print vetor. Vamos ver se a gente conseguiu inverter ele, aliás. Ó, vetor invertido. Certo? Então, assim, em 3 passos eu inverti o vetor. Tá? E aí, no caso, vamos agora, você vê então que são 3 passos, olha só.
Mas ao invés de digitar esses passos todos, vamos utilizar o for. Vamos utilizar o for e aí a gente coloca um cara aqui desse dentro do for, tá? O que a gente precisa, então, dentro do for, é colocar esses caras aqui em função de i. Esse cara que tem que ser em função de i, olha, dentro do for, para que a gente possa, né, então, fazer a inversão, né, de todo o vetor, né? Então, assim, eu vou pegar esse cara aqui, que eu tinha feito antes. Aí, isso daqui eu vou usar um tab aqui. Então, olha só. Vamos colocar esses caras aqui em função de i. Esse cara aqui tem que ser na primeira iteração, na primeira repetição, né? O valor 0, depois o 1, depois o 2, depois o 3, isso é. Esse cara aqui é o i exatamente. Esse cara aqui é o i exatamente. Né? Porque ele vai assumir aqui, primeiro eu vou inverter com esse cara, depois com esse cara, depois com esse cara, isso é. Esse cara aqui é o i, tá? Então, assim, o cara que fez o backup é o i. E esse cara aqui, vetor size menos 1. Vetor size menos 1, ele é o último elemento. Vetor size menos 2, ele é o penúltimo elemento. Vetor size menos 3 é o penúltimo elemento. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só. Vou fazer menos 1 mais i. Porque o i na primeira interação, ele é igual a 0. Então, assim, vai ficar... Como ele é igual a 0, vai ser size vetor menos 1. Depois da segunda interação, quando eu estou invertendo esse cara aqui com esse, o i vai ser igual a 1. E aí, no caso, vou acessar o vetor size menos 2. Né? Depois, na terceira iteração, eu vou querer inverter esse cara com 3. E esse cara aqui vai ser igual ao vetor size menos 3. E aí, no caso, né, nesse caso aqui, o i vai valer igual a 2. Tá? Então, tá aí, pessoal. Peguei a regra. Então, assim, na verdade, é uma estratégia muito legal, né? Você verificar como é que as coisas mudam aqui de uma repetição para outra, né? E aí você aplica essa regra de mudança, né, aqui dentro do for, né? Então, assim, esse programa aqui também vai imprimir a minha... aqui tem que botar assim, né? Errado aí. Aí, ó. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vetor invertido, certo? Beleza? Então tá aí, pessoal. Nosso problema resolvido. Tá aqui, né, o Leandro colocando a estratégia dele. Olha só, ele fez exatamente, né, ele fez exatamente isso aqui, né? A estratégia de solução, né? Como é que ele vai fazer para inverter aqui, mostrou um passo a passo, né? Nota o seguinte, olha só. Aqui eu utilizei, né, a divisão inteira para ele retornar um número inteiro para mim. Porque assim, no caso aqui, olha, esse cara aqui tem 7 elementos. 7 dividido por 2 dá 3,5. Mas eu preciso inverter apenas 3 vezes, né? Esse com esse, depois esse com esse, depois esse com esse. Esse cara aqui não precisa mexer nele porque ele vai continuar sendo central aqui. Ele vai continuar sendo no meio. Então, quando o tamanho do vetor ele é ímpar, né, eu posso usar, por exemplo, eu posso, se for, por exemplo, 7, eu não vou usar 3,5 repetições. 3 repetições já serve. Então, basta utilizar a divisão inteira aqui. Tá? Porque, na verdade, assim, se o número de elementos for par, como é aqui agora, eu acabei de mudar o vetor, ele vai usar, né, 3 repetições, porque ele vai precisar inverter esse com esse com esse, depois esse com esse. Certo? 3 repetições. É o mesmo caso aqui de 7 elementos, tá? Olha aqui, pessoal, a solução aqui. Você vê que o Leandro aqui, ele usou aqui um J aqui, olha, para ele pegar qual é o índice do vetor que corresponde ao elemento que eu quero inverter lá no final, né? Tá? Então, ele usou essa estratégia aqui. Ele utilizou menos 1, menos i. Eu utilizei aqui menos 1 mais i, né? Como coloquei em parênteses, né? Esse menos aqui, ele vai inverter o sinal desse cara e inverter o sinal desse cara aqui também, certo? Tá? Então, tanto faz. Então, tá aí, pessoal. E aí, assim, um tipo de problema que é muito comum com for
e a gente contar o número de ocorrências. Né? Tipo assim, eu quero contar o número de vezes, por exemplo, o número de elementos pares aqui no vetor. Né? Para eu contar o número de elementos pares no vetor, eu vou ter que ir até o final do vetor, então normalmente a gente usa, né, o for para isso. Por que a gente vai até o final do vetor? Porque lá no final do vetor pode ter um número par, né? Então eu tenho que ir até lá, né, para sair contando, né, os elementos pares do vetor. Né? Eu tenho, essa aqui é um tipo de contagem de ocorrência por condição, né? A condição aqui é se eles são pares, né? Aqui eu tenho categorias nominais, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma sequência de valores de tipos de sangue, né? Por exemplo, os valores podem ser A, B ou O. Se eu quiser, por exemplo, saber no vetor quantos elementos, né? Quantos elementos existem do tipo sanguíneo A, né? Isso aqui é um tipo de categoria nominal. Certo? Aqui eu vou contar quantos sangues A existe numa sequência de tipo sanguíneo, certo? Eu tenho também categorias ordinais, que eu vou utilizar para contar o número de ocorrências de cada face de um dado. Então, aqui, olha, por condição, a condição é uma só, né? Por exemplo, é par. Eu vou contar o número de pares que existem lá na sequência. Mas aqui, né, quando eu tenho, por exemplo, eu quero contar quanto, assim, numa sequência de vezes que a pessoa soltou o dado lá. Então, eu tenho sequências de valores entre 1 e 6. Se eu quiser saber quantas vezes o 1 ocorreu, quantas vezes o 2 ocorreu, quantas vezes o 3 ocorreu, se quiser uma sequência, se eu quiser saber quantas vezes cada face ocorreu, e aí, no caso, eu vou ter categorias ordinais, tá? A gente vai ver, né, exemplo disso aqui lá pelo final da aula. Ou da aula que vem, vamos ver como é que vai ser isso aí. Tá, problema 3. Leia um vetor de números inteiros, né? E a gente vai descobrir quantos pares há no vetor. Então, beleza. Vamos deixar esse cara aqui por enquanto, tá? Então, pessoal, ao invés de utilizar, né, o array eval input, né, para a gente ler, eu estou utilizando isso aqui porque é mais fácil para mim, né, testar o código, porque se eu for colocar essa outra coisa aqui, né, botar o array eval, eu vou precisar toda hora digitar o vetor aqui, né? Então, né, para mim é mais fácil manter esse cara aqui e testo, tá? Mas lembrando que no CodeBench você tem que utilizar o array eval, tá? O array eval input, tá? Aqui não, aqui é só para a gente testar. Tá, quantos números pares tem? Então, olha só, eu vou criar aqui uma variável pares que eu vou utilizar para contar números pares. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. For valor em vetor. Para cada valor no vetor, se valor, o resto da divisão desse valor por 2 for igual a 0, lembrando que todo número que eu divido por 2 e sobra 0, quer dizer que esse número é par. Nesse caso aqui, eu vou fazer pares, recebe pares mais 1. Encontrei o número par. Quando isso acontece, eu encontrei o número par. E aí já era, pessoal. Já está resolvido. Já tem, né? Posso botar pares aqui. Aqui, nossa solução. Ó. 3 elementos. 2, 4, 6. Aqui a gente tem 3 valores, né? Pares, né? Então, essa aqui é a minha versão. A minha versão com... É a minha versão, né, sem utilizar o range, tá? Mas eu vou utilizar o range aqui agora também. Vou utilizar o range também. Vamos lá, vou botar aqui. No caso, com range, a gente vai utilizar um índice, né? Então, eu vou fazer aqui for i, né? In range size vetor. Size vetor. Então, aqui o i, ele vai assumir os valores de 0 até 6, porque meu vetor tem 7 elementos, então os índices vão de 0 até 6, tá? E aí, né, se vetor i, né, o resto da divisão desse cara aqui, né, por 2 for igual a 0 no caso, então
Então, eu vou fazer pares, vai receber pares mais 1. E aí, a saída do meu programa vai continuar sendo 3. Vai continuar sendo 3, tá? Beleza, pessoal? Então, assim, tá aqui uma solução sem o range, que para mim é uma solução mais simples. Aqui nessa solução, o valor vai assumindo cada elemento desse vetor aqui, né? Mas a gente tem essa alternativa aqui, que é utilizando o índice, né? Lembrando que tem soluções que eu tenho que utilizar isso aqui, não tem jeito, tá? Porque, assim, para alguns problemas, a gente vai utilizar ali o índice, né? Por exemplo, esse problema que a gente resolveu agora aqui, de inverter, né, o número, os elementos do array, eu utilizei o índice na minha estratégia. Então, assim, não posso utilizar essa abordagem aqui. Quando eu uso o índice dentro da minha estratégia para resolver um problema, eu não posso, né, utilizar essa abordagem aqui, tá? Eu tenho que utilizar essa abordagem aqui, tá? Beleza? Tudo isso aí eu já falei. Então, tá aqui, olha só. O Leandro aqui ele usou essa opção do range, né? Então, assim, quando o vetor, né, na posição i for divisível por 2, eu vou incrementar aqui, né, a variável npar. Né? Eu chamei ele de pares, mas ele chamou de npar aqui. Tá? É sempre saudável, pessoal, sair colocando comentários assim, ó, por exemplo, contador de números pares, né? É sempre legal um programa desse aqui, principalmente quando o teu programa é muito grande. Por exemplo, eu sou responsável pelo código do CodeBench, né? E o código do CodeBench ele tem deve ter mais de 10 mil linhas, por exemplo. Tem muito código ali. E se eu não colocar comentários, eu me perco, né? Eu me perco no meu código. Então, assim, é legal você sair colocando, né, coisas assim para você, né, se encontrar, né? Beleza, vamos lá. Aqui ele colocou uma segunda versão, olha, sem utilizar o range, certo? Sem utilizar o range aqui, tá? Que é a minha primeira solução aqui, certo? Ele colocou essa alternativa aqui também, beleza? Então, beleza, pessoal. Aí a gente tem variações desse problema, né? Por exemplo, a gente pode contar os valores ímpares, né? A gente pode contar elementos em posições pares, né? E posições ímpares, né, do vetor. Então, assim, não vou calcular os valores, vou calcular, né, quais são as posições ímpares, né? E aí também, né, por exemplo, contar o número de vezes que um número é menor do que outro. Então, por exemplo, se eu tenho um vetor de 100 posições, 100 valores, quantos desses valores são menores do que 10, por exemplo? Você pode contar, né, utilizando um for, tá? E aí, outro tipo de problema que é a contagem por categorias nominais. Então, aqui, olha só, a gente vai ter uma sequência, né, de valores. Na realidade, sim, uma string, né? Está colocando aqui uma string aqui, né? Isso aqui vai ser uma string. E aí você vai percorrer nessa string. Na verdade, sim, uma estratégia melhor é converter essa string aqui para um array. A gente vai ver como. E aí depois calcular o número de tipos sanguíneos para cada tipo sanguíneo, né? O número de vezes que o A ocorreu, o número de vezes que o B ocorreu, por aí vai. Dá isso para cada tipo sanguíneo, tá? Então, vamos lá. Olha só, a gente vai utilizar esse split aqui para fazer essa divisão aqui da string, tá, pessoal? Então, olha só. Então, eu vou... Deixa eu ver se tem aqui uma sequência aqui, né, que a gente pode utilizar. Não tem, né? Então, vou inventar aqui uma sequência aqui. Tipos vai ser igual a vírgula B, vírgula B, vírgula A, vírgula O, vírgula AB, vírgula A, vírgula B, vírgula AB, vírgula AB, vírgula O. Certo? Essa aqui vai ser a nossa sequência, tá? Então, é uma sequência
né, de valores, uma sequência de valores A, B, e O, né? Para eu converter esse cara aqui para string, eu posso utilizar o split assim, olha só. Esse split aqui, ele é uma função que serve para transformar esse cara aqui todo num array, tá? E ele vai utilizar a vírgula como separador dos elementos. Então, como a vírgula é separador dos elementos, então o primeiro elemento do array vai ser o A, depois o segundo elemento vai ser o B, depois o terceiro vai ser o AB e por aí vai. Então, só, se eu der aqui, por exemplo, print tipos, eu vou aqui, ó, ter um array de tipos, tá vendo? Tá? Um array de tipos. Então, assim, esse split é útil para isso, tá? No slide, se não me engano, ele fala um pouquinho aí sobre essa função, tá? Então, já que eu tenho um array, né, eu vou percorrer aqui, né, cada um desses caras aqui para verificar, né, o tipo de cada um deles, tá? Vou fazer uma coisa aqui também, pessoal. Eu vou utilizar os zeros, né, a função zeros, e para isso eu vou usar o NumPy, né? From NumPy import asterisco, tá? Eu vou chamar esse cara aqui, né, de vetor, né? Para não vetor, sequência, uma coisa assim. E vou chamar aqui um cara chamado tipos. Ele vai ser igual a zeros. Esse cara aqui vai ter 4 posições. Vocês já vão entender. The type igual a int. A ideia aqui no caso, eu criei um vetor de tipos onde cada tipo vai corresponder a um tipo sanguíneo. Então, assim, a posição 0 desse array vai corresponder ao tipo A, né? A posição 1 desse array vai corresponder ao tipo B. E aí eu vou acumular, ao invés de... Porque, assim, normalmente a gente faz isso aqui, por exemplo, olha, soma, recebe 0, e esse cara aqui vai ser uma variável acumuladora do programa. Mas aqui eu não posso utilizar uma variável, porque eu tenho 4 tipos sanguíneos. Vou precisar utilizar 4 acumuladores, ao invés de utilizar, né, 4 tipos de variáveis, 4 variáveis separadas, vou utilizar um array, né? E aí por isso estou inicializando ele com 0 aqui, tudo 0, né? Então, ao invés de inicializar uma variável só com 0, estou inicializando um array todo com 0, e aí eu vou acumular, né, as somas de ocorrência na primeira posição desse array eu vou acumular, né, as ocorrências A. Na segunda posição desse array eu vou acumular as ocorrências B e por aí vai, tá? Então, vamos lá, o for tipo vetor. Ficou meio confuso aqui, né? Tipo aqui, tipos aqui, né? O que a gente faz aqui para sair dessa confusão, né? Pessoal, vou voltar aqui de novo aqui então, peraí. Vou botar aqui de novo, vai ficar tipo em tipos, né? Acho que fica melhor assim. E aqui, vou botar assim, acumuladores. Certo? Então, assim, já que a ideia dessa cara aqui é acumular as ocorrências, vou chamar esse cara aqui de acumulador, certo? Então, assim. Então, vamos lá. Então, assim, ó. A ideia aqui, então, é eu acumular na posição 0 desse array as ocorrências A. Né? Então, assim, se tipo for igual a A, certo? Nesse caso, eu vou fazer o quê? Eu vou acumular, né, na posição 0 desse cara aqui essa ocorrência. Certo? Então, se for do tipo A, eu vou acumular nessa posição, na posição 0 aqui, a ocorrência. Se for B, né, vê que eu estou percorrendo aqui esse array, né? Se for B, eu vou acumular essa ocorrência aqui na posição 1 aqui. Se for AB, então eu vou acumular, né, aqui na terceira posição do array, opa, na posição 2 do array, né? Se não, se for O, no caso, eu vou acumular na terceira posição.
tá aí, pessoal. Tá resolvido. Basta aqui agora imprimir os acumuladores. Certo? E aí, se eu executar aqui, ele vai dizer, por exemplo, que o A ele tem 3 ocorrências, né? Por exemplo, esse cara aqui, esse e esse. O B tem só 2 ocorrências, que é esse cara aqui e esse cara. O AB tem 4, ó. Certo? Então, assim, nosso programa está funcionando direitinho. Tá? Deu para entender a ideia, pessoal, aqui? Deu para entender, assim, que esse cara aqui, ele é o nosso acumulador, mas ele é um vetor de acumuladores, porque eu quero contar 4 tipos de ocorrências. Vou contar quantas vezes o A ocorreu, quantas vezes o B ocorreu, quantas vezes o AB ocorreu e por aí vai. Deu para entender a ideia aí? Sim. Como é que é, Samuel? Sim, professor. Chamar o pessoal para ver o código de CodeBench? Rapaz, o código de CodeBench ele é complexo, cara. Somente chamar os melhores alunos aí para participar do desenvolvimento aí, brincadeiras à parte, pelo menos para conhecer o CodeBench por debaixo dos panos. É uma ideia. Tá bom. Tá, então o split, beleza? Então, olha só, aqui, né, o Leandro está colocando o split no final do input, tá vendo? Então, assim, lá no CodeBench, você vai fazer dessa forma aqui, né? Porque, assim, o resultado, né, do input, ele é, né, um array. Quer dizer, ele é uma string. E aí você está convertendo a string aqui todo para maiúsculo, né? Então, todos os caracteres aqui vão ser convertidos para maiúsculo. Aqui eu não precisei fazer isso, porque aqui já está tudo maiúsculo já, mas eu podia ter colocado aqui, né? Por exemplo, upper, né? Assim. Aí ele converteria tudo para maiúsculo, depois ele geraria um array usando a vírgula para separar cada elemento do array, certo? Não dá para fazer assim. Tá? Mas no CodeBench vocês vão utilizar assim, certo, pessoal? Dessa forma aqui, tá? Então, assim, aqui o professor Leandro usou sem range e aqui ele utilizou com range, tá vendo? Sem o range é mais fácil, né? Sem o range é mais fácil, porque eu boto só tipo aqui direto, né? Mas com o range eu vou precisar, né, usar, né, os índices aqui dentro, tá? Aqui no caso, ó, você vê que, comparando aqui os dois, ó, você vê que aqui, sem o range, tem menos código, tá vendo? O código é menor, tá? Sem o range, né? Mas nem todo problema dá para resolver, né, sem o range, tá? Então, beleza. E aí, vamos fazer isso aqui, olha só. Um dado... Aliás, espera aí, né? Essas aqui são as variações das categorias nominais, né? Então, ao invés de você fazer comparação com tipo sanguíneo, você pode identificar a quantidade de animais dentro de um vetor de nome de animais, certo? Quantas cores de um objeto, cor de olhos, etc. Isso aqui, várias variações desse problema aí, né? Desse problema do tipo sanguíneo, né? Aí esse problema aqui, olha, um dado não viciado de 6 faces é lançado 6.000 vezes. Né? Quantas vezes cada face ocorre, né, dentro, né, dessas jogadas aí? Então, assim, eu tenho 6.000 repetições de dados, né, e aí para gerar nesse vetor aqui aleatório, a gente vai utilizar, né, uma parte do NumPy, que é uma parte que gera números aleatórios, a gente vai ver isso aqui. Tá? E aí, assim, depois que a gente, tipo, ter um vetor de 6.000 posições, a gente vai calcular o número de vezes se cada um dessas, né, por exemplo, esse vetor de 6.000 posições, os valores dela são de 1 até 6. Corresponde às jogadas de dados aqui, né? E aí depois a gente vai contar o número de vezes que o 1 ocorreu, que o 2 ocorreu e por aí vai, tá? Então, olha só. Então, aqui eu vou precisar, né, utilizar o NumPy, poste asterisco. E aqui eu vou precisar utilizar também outra biblioteca que é filha do NumPy,
opa, NumPy, é o random. Esse cara aqui, ele vai me dar uma série de funções para trabalhar com números aleatórios, tá? E para que a gente quer número aleatório? Porque a gente vai precisar gerar, né? Se já a pessoa digitar aqui, não, eu estou com 6.000 posições, vai terminar só amanhã, né? Então, assim, a gente vai gerar aqui um vetor de 6.000 posições, né? Utilizando funções desse cara aqui, né? Esporte asterístico. Então, a gente vai utilizar isso aqui, pessoal. Vetor é igual range int. Esse cara aqui é uma função que vem desse cara aqui, que vai ser útil para gerar números aleatórios, tá? Aqui eu digo qual é a... para eu gerar um número aleatório, eu tenho que dizer assim, primeiro, qual é o menor valor possível desses números que eu quero gerar. Digamos que seja 1, porque a gente quer, na verdade, simular sorteios de dados, então o menor valor seria 1. Depois, qual é o maior valor, que no caso seria o 6. E aqui, qual é o tamanho do vetor que eu quero gerar? No caso, são 6.000 posições. Um tamanho de um vetor de 6.000 elementos, certo? Então, vou imprimir esse cara aqui. Print vetor. E aí, olha só. A pessoa aqui, ele não imprime tudo, né? Aqui, com o print aqui, ele não imprime tudo. Imprime só uma parte do array. Está imprimindo os 3 primeiros e os 3 últimos. Colocou aqui reticências para não colocar tudo aqui, né? Se eu quiser imprimir tudo, uma saída seria imprimir com for, né? Tá? Mas assim, ele colocou só um sample, né? Só um exemplo aqui do vetor, tá? E vocês estão vendo aqui que ele imprimiu aqui certinho, né? Ele está imprimindo aqui números aleatórios, olha, botando números aleatórios aqui, de 1 até 6, no caso. Você vê que toda vez que eu sorteio, executo aqui o programa, eu tenho um número novo aqui, olha. Eu tenho 312, aqui 445, né? 441, aliás. Então, toda vez é um número diferente. Por quê? Porque esse cara aqui gera números aleatórios, tá? Aliás, pessoal, não é número aleatório, né? Na verdade, sim, é o que a gente chama de número pseudo-aleatório, porque, na verdade, é impossível você gerar números aleatórios, né? Na verdade, nada é aleatório, né? Tudo é pseudo-aleatório. Então, na verdade, esse cara aqui, ele usa uma fórmula matemática para ele simular a existência né, a ocorrência de números aleatórios. Assim, tanto em computação como em qualquer área, não existe coisa aleatória, né? Se bem que há controvérsia, né? Porque, assim, na física existe aquela questão lá do princípio de incerteza de Heisenberg, ali tem uma coisa que dizem que é aleatório, mas enfim, na computação não tem como gerar número aleatório, isso aqui é uma fórmula lá que você usa para simular isso, tá? Mesmo jogando dado, né, pessoal, assim, quando você joga um dado, né, usando a tua mão, o número que cai é dito aleatório, mas o fato é assim, a forma como você jogou, né, o vento que estava aí naquele local vai determinar exatamente qual a face que vai cair. Mas o cálculo disso, a matemática disso é tão complexa que a gente diz que é aleatório. Então, geralmente, que a gente diz que é aleatório é porque a matemática é muito complexa, a gente, né, supõe que é aleatório, né? Tá, então, randint aqui, uma função pseudo-aleatória que a gente chama. E aí vamos calcular isso aqui, né? Calcular o número de vezes que 1 ocorreu, que 2 ocorreu, por aí vai. Eu vou utilizar aqui os zeros de novo, né, para gerar um vetor de 6 posições, onde cada uma dessas posições é igual a 0, para eu poder depois sair contando o número de vezes que 1 ocorreu, que 2 ocorreu, e por aí vai. Então, vou chamar esse cara aqui de acumuladores de novo. Certo? Vai ser zeros. Aqui, no caso, vai ter 6 elementos, porque eu tenho 6 faces, né? Eu tenho 6 possibilidades. Eu quero saber quantidade de vezes que 1 ocorreu, que o 2 até o 6, né? T-type int, certo? Aqui eu vou chamar esse cara aqui de valores. Eu vou chamar de fácil, né? De faces aqui de dados, certo? Então, faces aqui. E aí vamos usar o for aqui no caso para a gente identificar o número de vezes que cada face ocorreu. Então, assim, for face em faces, né? Vou fazer o seguinte. Uma possibilidade, pessoal, seria fazer isso aqui, olha só. Se
face é igual a zero, o que eu vou fazer? Acumuladores zero, vai receber acumuladores zero, mais um, certo? Posso fazer assim. E aí, se face é igual a 1, então acumuladores 1, vai receber acumuladores 1 mais 1. Se face é igual a 2, pessoal, isso aqui resolve, né? Resolve bem nosso problema, mas assim, tá ficando muito mais grande do que precisaria, certo? O face, o fato é o seguinte, tá ficando grande, né? Mas vocês estão vendo aqui, olha, que face, ele está se repetindo aqui, né? Se face é igual a 2, então, né, isso aqui, 2 mais 1. Aliás, pessoal, desculpa, na verdade, assim, face, ela vai de 1 até 6, né? Então, aqui no caso é 1, 2 e 3, certo? Então, assim, não tem face zero, né? O dado não tem face zero. Então, se face 1 for igual a 1, eu vou acumular, né, na posição 0 do vetor. Se face for igual a 2, vou acumular na posição 1 do vetor. E aí, se face for igual a 3, vou acumular na posição 2 do vetor. Mas, vocês estão vendo que tem uma regra aqui, né? Esse cara é sempre face menos 1. Né? Esse cara aqui é sempre face menos 1. Então, ao invés de fazer esse if todo aqui, uma coisa que a gente pode fazer é tirar esse troço todo aqui. Vou apagar esse cara aqui. Vou colar esse cara aqui. E aí eu vou colocar aqui, olha, face menos 1. E aí, face menos 1. Vê que essa solução aqui eu não posso adotar lá quando os elementos são nominais, por exemplo, o sangue AB e A e B, porque, na verdade, isso aqui eu só posso fazer quando os valores aqui eles são numéricos, né? Aqui o meu vetor ele vai de 1 até 6, e aí, por causa disso, eu posso, de 1 até 6, né? E aí, por isso, eu posso utilizar aqui, né? Então, por exemplo, quando face for igual a 1, eu vou acumular, né, a soma em acumuladores zero, que é face menos 1. Quando eu quiser somar o número de vezes que o 2 ocorreu, eu vou acumular, né, na posição 1 do vetor, que é igual a 2 menos 1, certo? Então, isso aqui resolve bem nosso problema. Então, no final, basta aqui a gente somar aqui, né, imprimir os acumuladores. E tá aí nosso... Epa, tem algum erro aqui, né? Face menos 1. Na verdade, assim, esse cara aqui, ele vai... esse aqui é o valor inicial e esse aqui é o valor final menos 1, tá, pessoal? Então, na verdade, esse aqui é 7, tá? E se eu quiser números aleatórios, então, de 1 até 6, eu tenho que colocar, né, 7 aqui, tá? É isso mesmo. É igualzinho que é no range e tudo mais, né? Você vê que, então, é uma coisa que se repete em toda a linguagem, né? Toda a linguagem Python sempre faz isso, né? Você, para definir um limite, você sempre define um limite mais 1, tá? Então, tá aqui, pessoal. Nosso vetor aqui, agora de acumuladores. Você vê que, assim, essa função aqui, randint, ela gera números relatórios com um bom balanceamento, né? Você vê que é tudo perto de 1000 aqui, né? Então, por exemplo, o número 1 ocorreu 988 vezes, o número 2 ocorreu 10.021 vezes e por aí vai. Mas toda vez que eu executo, eu tenho números diferentes, ó. Nessa execução aqui, já que os números são aleatórios, eu vou ter aqui que o 1 ocorreu 997 vezes. Né? Então, vocês veem que, como eu tenho 6.000 posições, né, é um array com 6.000 posições, então, de fato, né, se a minha função é de fato aleatória, então, de forma aproximada, né, aproximadamente, cada face do dado vai ocorrer 1.000 vezes, já que eu tenho aqui 6.000 posições e, no caso, eu tenho 6 faces, certo? Pessoal, entendido a ideia? Sim. Entenderam, né?
Então, está aqui, olha só, posição 6 sendo acumulada na posição 5 do array, a face 1, no caso, acumulada na posição 0 do array, por aí vai. Então, tá aí, pessoal, a solução aqui do Leandro. A gente não utilizou o range, a gente utilizou aquela abordagem direta, né, do valor do vetor, mas é uma opção aqui também utilizar o range aqui, tá? A posição, essa solução aqui, sem usar o range, é a mais simples, né, como a gente já falou, né? Tá? Aqui no caso, né, ele está fazendo face igual a x, né? Eu achei desnecessário para mim, né? Isso aqui é melhor. Pega a face aqui direto. Não precisa fazer face igual a x aqui, melhor botar a face direto aqui logo, né? Certo? E aí a gente tem variações aqui, né? Para esse problema, a gente quer contar o número de alunos que tiraram cada uma das 10 notas, né? Por exemplo, o número de alunos que tiraram nota 1, o número de alunos que tiraram nota 2 e por aí vai. Deve ter exercícios ali com essa ideia lá na lista, tá? E a quantidade de faltas de funcionários em cada dia da semana, né? É uma ideia também, tá? Tudo isso seriam variações desse problema que a gente solucionou aqui. Pessoal, tá aí, ó. A aula de hoje foi mais curtinha que as demais, né? O slide tem só 59, né, páginas. E acharam o for mais simples? Como é que tá para vocês aí? O que vocês acharam? Que com certeza o for é bem mais simples que o while. Eu concordo. Eu concordo. É bem mais prático passar pelas coisas assim. Exato. Nem sempre dá para usar o for, tá? Nem sempre. O while, ele é mais genérico, mas quando for para dar para usar o for, você usa o for, bem melhor, né? Tá bom? Então, pessoal, vou liberar aqui, né, a lista lá para vocês, tá? Lá no CodeBench. Eu vi também, pessoal, que eu tinha liberado, né, a lista anterior uma semana a mais, né? Assim, foi um erro que eu cometi e depois eu não quis voltar atrás porque vocês já tinham visto a data final, não queria atrapalhar vocês, né? Todo mundo já estava contando com esse prazo aí, mas você vai até o dia 8, até segunda-feira da semana que vem, mas não deixem acumular, certo? Assim, se fosse vocês, eu terminava logo essa lista aí, né, para vocês poderem começar logo essa nova aqui, tá? Então, eu vou importar aqui, selecionar a linguagem Python. Data inicial hoje, aí eu vou botar até quando aqui? Vai até quando aqui deixa eu ver no calendário aqui. Até o dia 17. Até o dia 17? Não, é melhor... até o dia 17, ó. Até o dia 17, 10 horas, tá? Pessoal, não deixem para acumular, tem só 2 semanas para resolver essa lista, tá? Pode falar, Samuel. Aí, professor. Não vai ter prova, não, né? Por exemplo, se é só as listas, já vale como nota. Exato. Não vai ser que nem semestre passado que teve uma prova no final. Não, olha só, na verdade sim, Samuel, vai ter uma prova sim, tá? Mas ela vai ser, assim, que a gente estava pensando inicialmente fazer uma prova presencial lá na UFAM. A gente pensou nessa possibilidade lá no começo do semestre, né, achando que talvez a UFAM fosse liberar. Claro que, assim, não seria nada imposto, né? Seria se quisesse e tudo mais. Mas, como a gente ainda está nessa situação, então a gente vai fazer, né, não presencial, mas só para quem tirar nota abaixo de 8. Quem tirar nota acima de 8 não precisa fazer a prova. Entendi, professor. Valeu. Tá? Lembrando o seguinte também, né, pessoal, que assim, normalmente IPC a gente faz com uma prova depois de cada módulo, não é só lista, tá? A gente está fazendo sem as provas por causa dessa abordagem remota nossa.
Realmente é difícil você fazer uma prova, né? Tem que reunir todo mundo ali num dado horário, tem que fazer prova de primeira, segunda, terceira chamada, que às vezes o cara está sem internet, né? Isso é comum de acontecer. Então, assim, a gente resolveu fazer sem lista, mas se fosse vocês aproveitavam essa oportunidade de fazer sem prova, porque com prova é mais difícil, você tem ali 2 horas em cada prova para você fazer alguns exercícios ali. Então, assim, quer queira ou que não, esse semestre está mais fácil, né? Tá bom? Então é isso, pessoal. Então, beleza. Aí, assim, qualquer dúvida, só mandar a pergunta lá no chat. E aí também estamos disponíveis aí na próxima segunda-feira, lá no horário da aula, para tirar dúvidas da lista, tá bom? Abraço para vocês aí. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Bom dia para o senhor, professor. Até Bom dia. segunda-feira. Até segunda-feira.